Vamos lá. Léo, que bonito, hein? As palavras aqui do Adriano Diogo para você, para a sua atuação. E parabéns por essa atuação tão forte no Brasil inteiro, com destaque para São Paulo aí. Você que. Sua sede é Rio de Janeiro, né? É Eu isso? moro em Niterói, na verdade, né? Você mora em Niterói. Eu moro em Niterói. Inclusive, culpa minha estar meio improvisado, porque caiu a luz lá na região onde eu moro. E por isso que eu estava brincando que aqui também temos o desprivilégio de ter a Enel como a empresa de energia, e vira e mexe acontece essas coisas que tem acontecido em São Paulo quando chove, que é o caso, né, de hoje. Mas o Adriano é um querido, né? A gente, de uma geração mais seguinte, né, subsequente mesmo, não sou tão jovem assim. Eu tenho 46, né? Um jovem nem tão jovem. Mas a gente aprende com essa geração do Adriano, né? A gente aprende a justamente fazer articulação, fazer o debate político, né? Construir coletivamente essa luta, né? Então, eu gostei muito dos elogios do Adriano, mas é isso, não sou só eu, é sempre um trabalho coletivo, inclusive esses apoios que a gente, enquanto Filhos e Netos e Coalizão Memória, estamos fazendo, inclusive, ainda as mães e familiares dos 9 que perdemos em Paraisópolis, é um apoio, né? É um apoio. Não é que a gente organiza, né? Essas mães se organizam e a gente vai e faz o apoio, né? Por isso que eu vou para São Paulo sempre ali quando vai ter julgamento da Barra Funda, do caso dos 9 de Paraisópolis, já foram 2 já, vai ter mais um agora em maio, se eu posso estar enganado com a data, mas vai ter um agora em breve e vou estar de novo lá. Do massacre de Paraisópolis, né? Eu entrevistei aqui um professor de um cursinho popular, irmão a estudante da USP, o irmão dele morreu em Paraisópolis. Foi um papo maravilhoso, é um pessoal que, enfim, sofre com essa situação, porque a ditadura, na verdade, acabou em 85, aspas, mas toda a estrutura de segurança pública do Brasil é estruturado pela ditadura militar do Brasil, polícia militar. Esse é um tema absolutamente, né, é uma vergonha para o Brasil que essa estrutura ainda seja dessa maneira, né, Léo? Léo, antes da gente começar aqui, você quer falar? Por favor, fala sobre isso. Bom, você falou certo. A militarização da nossa sociedade foi aperfeiçoada no período da ditadura. Eu acho que dá para dizer isso, né? Então, a verdade é aquilo, né? Uma coisa alimentou a outra, infelizmente. Então, os 500 anos já de violência seminal, né, de violências fundantes desse país, né, que foi a escravidão, né, que foi o genocídio dos povos originários, eles encontram ali, né, um aperfeiçoamento do controle da força bruta do Estado na ditadura militar. E aí começam os padrões da morte, por exemplo. Por isso que é interessante que você colocou que a ditadura não acabou, por exemplo, para as mães de Paraisópolis, das vítimas de Paraisópolis, né? E das E para periferias em tantas geral. outras mães espalhadas pelo Brasil, Rocinha, Vidigal, né, Maré. Com certeza, e a gente está junto desse pessoal também. Recentemente teve o julgamento do caso, 10 anos depois, 10 anos de espera, a Ana Paula Oliveira, né, que teve seu filho assassinado em 2014, o Jonathan, teve finalmente um julgamento com um resultado muito ruim. É claro que vai acontecer recurso e tudo mais, mas você já percebe ali justamente essa estrutura militarizada, que foi o que aconteceu, né? O Jonathan recebeu um tiro pelas costas em 2014 de um policial militar da UPP de Manguinhos, aqui no Rio de Janeiro. E bem, em cima da hora, a tese que seria correta, né, do homicídio doloso, foi trocada por homicídio culposo. Foi um banho de água fria, foi muito ruim. A Ana Paula, né, fez um Eu vi a libelo repercussão desse caso aqui, né? Terrível. horrível.
Mas assim, para além que acontece, né, para o pessoal entender, né? Sendo homicídio culposo, que é um absurdo, foi um tiro nas costas, o caso vai para a Justiça Militar. Então, você entende como é que funciona, né, esse mecanismo, esse dispositivo macabro de militarização da nossa sociedade? Um dado a mais, eu queria só comentar isso, assim, a gente estava, mais uma vez, apoiando lá, então teve um ato na parte da manhã. Agora, na parte da tarde, eu vi uma coisa assim, meu Deus, assim, é demais. Parece bobagem, parece um detalhe, mas o que aconteceu? Resumindo bastante, quando entraram os familiares, estou falando de mães, enfim, crianças, né, avós, quando entrou esse grupo de familiares, claro, todas apoiando também, vieram juntos, apoiando a Ana Paula, a Anistia Internacional, a Anistia Brasil estava fazendo um apoio logístico, né, para levar lanche e suco, enfim, almoço, tudo para prever até, né, a parte da noite, inclusive madrugada, a presença dessas familiares. E aí teve o ato, aí eu fui, almocei em outro lugar, quando eu voltei para subir para o júri, eu vejo a companheira lá da Anistia na calçada, com todo esse material, toda essa comida. E aí eu perguntei o que houve. Ela falou assim, cancelaram em cima da hora a sala de apoio que ia ter do lado da audiência. Né? Mais um detalhe desse dispositivo. E não para por aí, porque eu falei, então beleza, eu não vou subir, vamos lá, vamos tentar resolver isso aqui. Vamos ajudar, vamos levar essas comidas para lá, ou trazer, né, as familiares para cá, para comer. E, cara, a gente levou 4 horas, no mínimo, para fazer subir comida para crianças, idosas e essas mães todas, porque a polícia militar ali embaixo, na portaria, estava embarreirando, estava criando todo tipo de situação absurda, sabe? A juíza tinha autorizado, fechando, né? A juíza tinha autorizado subir comida. Aí depois, quando eu já estava levando água, a companheira também preparada, veio o policial militar e falou assim, não, 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 ela se enganou. Ela achou que era iFood. Aí você vê, quando a gente descobre ali, né, que na verdade eles não fizeram isso porque era um trabalho de uma ONG, de ONG não pode, iFood pode. iFood pode. É bizarro, cara, é bizarro. Situação, enfim, surreal, né? Olha, deixa eu trazer aqui uma questão para o. Eu quero perguntar para você, o Léo, como é que ficou, qual foi o resultado aí dos 60 anos do golpe de 64, em que o governo, né, a presidência, segurou qualquer tipo de manifestação oficial do Estado brasileiro? Qual que é o resultado disso? A ferida está aberta ainda? Como é que ficou essa sensação para vocês que são parentes, né? E que perderam entes queridos, e que depois eu quero falar um pouquinho da questão específica do teu avô. Mas eu queria um balanço teu desse processo que nós acabamos de passar. Maravilha, Condão. Bom, houve essa determinação, de fato, né, do presidente Lula para não tocar no tema dos 60 anos do golpe, dentro da esfera governamental, é claro. Né? Só que nós somos sociedade civil, então não somos, né, subordinados ao governo, a gente gosta e quer fazer parceria com o governo, com o Ministério de Direitos Humanos, né, que, diga-se de passagem, né, o Ministério de Direitos Humanos tem sido, sim, né, um grande apoiador da nossa luta. O que aconteceu foi essa determinação do presidente Lula. Mas, assim, eu já falei um bocado, a gente esteve em Brasília agora, eu e o Lucas Pedretti, né, somos da executiva da Coalizão Memória, em alguns eventos importantes, né, no entorno dessa data, do 1º de abril. E, assim, eu já tive essa oportunidade de falar em entrevistas, inclusive na Câmara, de como que os familiares se sentiram traídos. Traídos é a palavra, não tem muito o que dizer. Né, a gente apoia as candidaturas do presidente Lula desde sempre, né? Essa luta está aí completando 60 anos, então não ia ser agora que a sociedade civil ia deixar de se movimentar, né? E se movimentou belíssimamente, com todos os
com todos os percalços e limitações, é claro, porque a gente não tem um aparato do Estado, né? Mas nesse momento a coalizão Memória foi muito importante para É que dá uma divulgar. impressão, desculpa te interromper, Léo, fica uma impressão, porque eu acompanhei todo esse processo, inclusive a gente fez aqui uma semana especial da ditadura nunca mais, enfim, com figuras que estão, né, intrincadas também nesse processo, fica parecendo quase uma coisa marginal, né? Se o governo sai fora dessa memória, né? Fica parecendo que, né, você é uma falta de respeito. Agora eu pude perceber isso. Antes eu até estava ali, eu vi o comunicado de vocês. Alguns que tiveram aqui, que têm parentes também, que desaparecidos, falaram até que entendiam por que o presidente Lula está fazendo isso, pela situação delicada institucional do país ainda nesse momento. Mas agora, um mês depois, né, basicamente, a gente pode calcular os danos realmente que foi isso aí. Eu senti também, e já passo para você, que a sociedade civil acordou mais para essa questão em função do bloqueio que foi feito ali para o governo não comentar isso, né? Quer dizer, a censura nunca é boa, né? De jeito nenhum. Achei que foi até mais forte. Mas, enfim, devolvo para você seguir nesse balanço teu aí. Claro, claro. É difícil medir, né, fazer um exercício hipotético de, digamos, você falou que a sociedade se movimentou, né? A sociedade civil, de fato, se movimentou para realizar uma série de eventos como eu estava falando, a coalizão, que é uma articulação nacional dessas organizações, mais de 170 organizações por memória, verdade e justiça no Brasil, foi ajudar a divulgar, né? Construímos uma agenda nacional para mostrar o montante de eventos realizados, que evidentemente não foram todos que a gente conseguiu captar, o que é bom. Então, a gente conseguiu capturar 113 eventos só na semana ali do entorno. Né? 7 dias ali do entorno no dia 1º. Essa agenda prossegue. Então, ela já tem mais de 200 eventos agendados aí. Até tem um lá que está agendado para setembro, na Cracóvia, amigo. Na Cracóvia, Berlim, coletivo de Aparecidos Políticos. Aparecidos Políticos. É muito bom esse nome. Lá do Ceará, está realizando lá uma atividade estético-política, né? Que eles trabalham muito com artes visuais, com intervenção urbana. Então, vai acontecer em Berlim, Cracóvia e um outro local lá que eu não me lembro, algo nesse sentido. Que tem um pouco a ver até com o que o Adriano falou, que eu achei curioso, assim, de artistas, né? Uma série de outros setores da sociedade estarem a fim de levar essa luta adiante, né? Então, está aí um exemplo, né? O coletivo Aparecidos Políticos, que é formado... Tem o Alexandre Mourão, que ele é parente também, mas a maioria são pessoas muito mais jovens que eu e o Alexandre Mourão, o que é ótimo, né, cara? Mas é isso, fica difícil fazer um exercício hipotético e imaginar que, bom, digamos que Lula não fizesse essas declarações, não determinasse uma espécie de silêncio, e imaginar que assim teria menos mobilização da sociedade civil. Não sei. Acho que eu tendo a achar... Foi uma movimentação ali de milindres, né, com forças armadas e tudo mais, que eu acho que é péssimo para a história brasileira, para a própria identidade de um governo como esse. Por isso que não é à toa, e nós estamos acompanhando aqui, das dificuldades que o governo tem passado para aprovar matérias e para negociar as questões ali no Congresso Nacional. Eu quero trazer para você agora, queria que você falasse um pouco do teu avô, do Mário Alves, porque o Adriano falou aqui rapidamente dele, e eu não sabia que ele tinha sido dessa violência toda. O corpo dele é desaparecido, o Léo? Como é que é a história do teu avô? Fala rapidamente para a gente aqui. É isso. O Mário Alves é desaparecido político até hoje. Foi visto pela última vez por pessoas que estavam na cela, companheiros que estavam na cela ao lado.
que acompanharam toda a sessão de tortura, e é isso, né? Como o Adriano mencionou, ele sofreu todo o rol de torturas inomináveis, mas vamos nominar, né? Isso tá na Comissão da Verdade, esse relato? Ele é um dos desaparecidos reconhecidos pela Comissão da Verdade, sim, e pela Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos muito antes, né, em 1995, quando ela é instituída por lei, 9.140. Então, ele e outras dezenas de desaparecidos e desaparecidas compõem um grupo de desaparecidos e desaparecidas reconhecido, né, pelo Estado, em algumas instâncias, como a Comissão Especial sobre Mortes, mas a gente faz muita questão de avançar nesse tópico. Em que sentido? Né? Ampliar o entendimento de quem foi vítima da ditadura naquela época. Está muito restrito ainda. Está muito restrito aos Mário Alves, né, que eram militantes organizados, enfim, estavam fazendo a resistência em organizações, partidos, enfim, diversos. No caso dele, ele foi do Partidão, a maior parte da vida dele, e quando há essa cisão dentro do Partidão em relação a fazer ou não a luta armada, ele é um dos que sai do Partidão para construir o PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, com Jacob Alvarenga, Paulo de Carvalho. E aí, claro, né, tem o pessoal que vai para o Araguaia, tem outras vertentes, o pessoal que vai com o Marighella, que também sai do Partidão, foi um cara muito... trabalhou muito junto, meu avô também, eles eram coordenadores da parte de educação e formação política, dos cursos que o Partidão tinha, então viajavam, meu avô pelo menos viajava muito para o interior do Goiás, né, fazer cursos, sei lá, uns meses e tudo mais. E, bem, por que eu estou mencionando esse aspecto? Assim? Porque é importante falar da tortura, é importante falar do que aconteceu, e é isso, né? Ele foi empalado, um crime sexual. Deixa eu até aproveitar, Léo, porque eu estou aqui com a biografia do teu avô, né? Faço questão de ler isso aqui para o nosso público, né? No dia 16 de janeiro de 1970, aos 46 anos, Mário Alves desapareceu depois de sair de sua casa no bairro da Abolição, subúrbio carioca. Foi preso pelo DOI-CODE, levado ao quartel da Polícia do Exército, na rua Barão de Mesquita, na Tijuca, um dos centros de tortura da ditadura. Foi espancado barbaramente de noite, empalado com um cacetete dentado, corpo todo esfolado por escova de arame, por se recusar a prestar informações exigidas pelos torturadores do Primeiro Exército e do DOPS, como denunciou sua companheira Dilma. Alguns presos políticos que ali estavam, entre eles Antônio Carlos Carvalho, Tonico, René Carvalho e Raimundo Teixeira Mendes, presenciaram sua agonia e denunciaram, ainda na ditadura, as condições de sua morte, desmentindo versões oficiais que negavam o ocorrido. Quer dizer, é uma história bárbara, realmente, a do teu avô. E aí, você me passou também, meu querido Léo, um manifesto aqui, que é o Falar sobre 64, não é remoer o passado, é discutir o futuro. E tem um trecho que vocês falam que é a Coalizão Brasil, Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia, que você coordena, né? Salvo engano, você me corrija aqui se eu estiver enganado. É isso? Você é coordenador? Eu faço parte da executiva, não sou só eu. Você faz parte da executiva. Perfeito, perfeito. É um dos coordenadores. Como os movimentos sociais aqui, que não tem um centro, né, de comandos, tem, na verdade, um colegiado. Agora, vocês dizem, não dá para falar de 60, não dá para falar de 8 de janeiro sem falar de 64, que seria justamente esse dilema, essa questão que o governo enfrentou aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, quer dizer, dessas marcas presentes nessa política, nessa necropolítica que foi aí executada pelo ex-presidente Bolsonaro, que lamentavelmente governou esse país. Perfeito, perfeito, Conde.
é bom porque a gente vai recuperar um fio que ficou solto e a gente amarra agora nesse papo, que é assim, por que não dá para combater o 8 de janeiro sem combater a 64, né? Sem combater a impunidade, né, dos agentes da repressão de 64? Porque é aquela história da militarização da sociedade hoje, né? O Lucas Pedretti, que também é do executivo da coalizão, ele teve na reunião, né, fomos convidados para participar da reunião do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que elaborou recomendações agora em dia 2 de abril. E ele falou uma coisa muito importante nessa sessão, que é justamente o entendimento de quem foi vítima da ditadura. Também tem isso, né? A gente está lutando para reinstalar a Comissão Especial sobre Mortes, só para usar o exemplo da Comissão Especial sobre Mortes, e como é que ela pode ajudar nesse tópico, né? De olhar para frente, de olhar para o futuro, não é para trás. Que é o seguinte: a Vala de Perus, por exemplo, né? Que é bastante conhecido o caso da Vala de Perus. A comissão especial, ela trabalha num número reduzido de ossadas ali, porque ainda há, dentro, né, de uma espécie de senso comum acerca da ditadura, ainda há uma impressão, né, de que só precisa se procurar o corpo dos desaparecidos políticos. O que a gente luta? Para ampliar o entendimento do que é desaparecimento. Melhor, inclusive, se, que é uma das recomendações, inclusive da CNDH, tipificar o crime de desaparecimento forçado. Isso não tem no Brasil, né? Porque isso vai, digamos, dirimir um pouco essa restrição, que é o quê? Vala de Perus. São mais de 1.300 ossadas. Por que a gente se interessa só por 50? Né? Então, o Lucas falou uma coisa que ele colocou com palavras assim, muito interessantes, que é assim: por que a gente distingue esses corpos? O que nos faz distinguir? Quer dizer, se o Esquadrão da Morte, né, foi responsável por tantas outras ossadas que estão lá além das 50, né? Então, essas ossadas são um testemunho material da ação da polícia, por exemplo, nas periferias de São Paulo, durante a ditadura militar. E aí a gente questiona, né? Como que não é um desaparecimento ou uma morte política, as que aconteciam, elaboradas pelo Esquadrão da Morte, pela Rota? Como que não é? É claro que é. Né? É justamente a Polícia Militar hoje, a forma que vem atuando, ela coroa um projeto da ditadura. É um projeto de sociedade controlada, militarizada, né? Que vai, obviamente, manter e ajudar a manter regalias, benefícios, privilégios de uma série de setores da sociedade. E é isso que acontece quando vem o 8 de janeiro. Setores da sociedade querendo manter, né, o seu privilégio econômico, seja lá qual for, vão e apoiam um golpe. Então, como deixar de lado a história de 64 e achar que vai conseguir combater novos golpes? É uma grande ilusão. Então, essa é a crítica também que eu faço, né, a essa postura, né, de não remoer. Inclusive, foi uma péssima forma de dizer isso, né? De novo, a gente pode até se debruçar sobre a questão da conciliação, sobre como o Lula pisa em ovos nesse governo de coalizão e tudo mais. Mas tem alguns limites, tem coisas que não estão na mesa de negociação. Direitos humanos, por exemplo. Entendeu? Então, assim, acaba se incorrendo em erro, na minha opinião, agora, tentar botar para debaixo do tapete, incluir isso na negociação com os militares. Sabe? Porque vai voltar, vai manter o ovo da serpente ali, sabe? E é isso, né? Ô, Léo, vamos seguir aqui. Tem muita coisa ainda para a gente conversar. Nós temos 10 minutos, mas acho que vai dar para falar de várias coisas. Eu quero trazer o comentário aqui do Paulo César, alguns comentários sobre o nosso papo. Deixa eu aumentar aqui esse box. Construir o Brasil só com nossa participação, que se dá com reuniões nos bairros
nos terrenos, nas ruas, nas casas de militantes. Carlos R. Araújo, Brasil crescendo, economia, oitava economia, menor desemprego desde 2015, salário subindo acima da inflação, redução de 10 milhões de pessoas passando fome, Brasil bombando, Lula 2026, Haddad 2030. Realmente nós temos muitas coisas para comemorar, sem dúvida nenhuma. E estamos atentos também a essa eterna instabilidade política que ainda viceja pelo horizonte por aqui. Norma Serra, tem uma rua com o nome de Mário Alves, mas ninguém sabe quem foi. Precisamos trazer a memória dos nossos heróis contra a ditadura. Tem ruas com o nome do teu avô pelo Brasil? Você conhece, sabe delas, meu querido Léo? Tem uma rua no Rio de Janeiro, lá na Zona Oeste, mas, assim, tem que ver com a companheira Norma se esse Mário Alves não é... Tem um outro Mário Alves... Pode ser. Deve ter homônimos, né? Mas, enfim. Da Rádio Nacional. Oi? Tem um Mário Alves da Rádio Nacional? Isso, se eu não me engano, isso, Tem um cantor antigo com esse nome. Ah, perfeitamente. Bom, Maria Cristina de Medeiros. Meu pai também foi preso, torturado nesse quartel da Tijuca. João Medeiros, o Brasil é um cabaré, houve 8 de janeiro e o gado já está na rua 21 de abril. Quer dizer, ia ser terrível também. Eu queria te perguntar, Léo, de qualquer maneira, a despeito dessa ferida que nós comentamos aqui, de uma omissão do governo com relação à memória, nesse momento, vários generais estão no banco dos réus hoje, em função da tentativa de golpe. Eu queria saber como é que você se sente, né, vendo isso acontecer no Brasil de hoje. A gente, a princípio, pode comemorar, né, que isso está acontecendo, que eles... esse movimento também por anistia, que o próprio Congresso de extrema-direita brasileiro, né, a ala mais bolsonarista, quer desenvolver ali na discussão parlamentar. Uma breve reflexão sobre esse tema para a gente, por favor. Não, é inegável que é um grande avanço. É um grande avanço poder julgar militares, coisa inédita, de fato, né? Mas, de toda forma, isso nem é uma ação governamental, né? Vamos combinar que isso aí está no âmbito do judiciário, tá certo? Então, não impede da gente fazer a crítica e cobrar a memória e a justiça, né? Especialmente, né? Porque, como eu falei, somos sociedade civil. Eu acho, inclusive, que as pessoas têm que entender que isso não é fazer oposição. Isso é fazer dialética, né? Na verdade, o Lula pediu para os movimentos sociais cobrarem ele. Então, né, só para o pessoal entender que isso aqui trata-se de um direito humano, né? Trata-se do direito de reaver o corpo do seu ente querido. Minha mãe não pode esperar. Minha mãe tem 76 anos, está viva. Né? Tem toda uma geração que está viva. Clarice Herzog está viva, foi anistiada agora também no dia 3 de abril. Eu estive naquela sessão da Comissão de Anistia, que foi muito emocionante, e o Ivo Herzog, filho, estava ali muito emocionado. Ela não pôde ir, porque ela estava, né, com questões de saúde, está bastante idosa, né? Mas o companheiro Ivo se emocionou muito, porque não passou. Então, era só isso que eu ia concluir, né? A gente tem um dever histórico de continuar cobrando. Mas é óbvio que a gente vai reconhecer os avanços na economia, como o companheiro colocou aqui no comentário, né? A gente é parceiro desse governo. Entendeu? Por isso que dói a gente não ser recebido pelo presidente Lula, movimentos organizados. Não é 5 gatos pingados. Entendeu? A gente, quando foi lá e não foi recebido, ficou muito mal. Diva Santana, Vera Paiva, elas eram, inclusive, membros da Comissão Especial sobre Mortes. Então, assim, o mínimo que aliados fazem é conversar. Né? A gente faz política. Então, outro companheiro, o Paulo César, colocou aqui uma coisa que eu acho que dá para linkar, né? Que é a sociedade se organizar. Então, assim, a gente não deve também ficar esperando tudo do governo. A gente lutou para ele estar lá, vai seguir lutando. Agora, a sociedade civil, as classes têm que se organizar. Daí o exemplo da questão dos aplicativos, né? Um exemplo um pouco ruim, na verdade, porque eles não estão, no fundo, organizados, né?
90%, eu acho, que não gostou da proposta, né, de regulamentação, porque desconhece e fica no universo das fake news da extrema-direita. Está alimentado por aquilo. Então, a gente tem que apresentar o nosso. A sociedade civil tem que correr atrás de apresentar o nosso. Isso é, correr atrás de formação política. Puxa vida, eu aproveitei dos trabalhos de formação política do PT nos anos 90, quando eu tinha 16 anos. Eu sou formado nisso também, né? E sinto falta. Agora, é claro, tem exemplos maravilhosos, como a MST. O MST faz um trabalho de formação política na prática, diário. O MST é fantástico, inclusive nessa produção de consciência política no Brasil, né? Talvez é o movimento mais importante que a gente tem nesse sentido. Léo, estamos chegando no final aqui. Como é que está a questão da Comissão Nacional da Verdade? Ela precisa ser reaberta. Como é que estão os movimentos de vocês, o diálogo com o Ministério dos Direitos Humanos? Conta um pouquinho para a gente encerrar aqui. Eu acho que você se refere à Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos? Isso, a Comissão de Mortes e Desaparecidos. Desculpa, eu falei Comissão da Verdade, né? Comissão de Mortes e Desaparecidos. Diga-se de passagem, vai ser muito importante comissões nacionais da verdade, como exemplo, por exemplo, uma Comissão Nacional Indígena da Verdade, que é outra recomendação que a gente gosta de fazer sempre. Mas a Comissão Especial sobre Mortes, o status é o mesmo. Está, assim, a Casa Civil dizendo que vai reinstalar no momento oportuno, e aí, desde o ano passado, mandou para o Ministério da Aval, no caso, devolveu para o Ministério dos Direitos Humanos, para mandar para a Defesa, para mandar para o Ministério da Justiça, recebeu o aval positivo desses dois ministérios, inclusive o Ministério da Defesa, gente. Bom, e a gente vem cobrando, e aí a última, mais recente, é isso, mandou de novo para o Ministério, sabe? Porque parece, né? Você falou o Múcio, né, que não seja uma referência, mas ele tinha concordado, né, com a reabertura do... E a coisa não andou. Quer dizer, o que falta mais? Ele fez ressalva, na verdade. Ele fez ressalva? Imagina, a gente fez uma live dia 25 contigo, né, cara? Dia 25 de outubro, que era promessa de reinstalação. Mas, assim, foi uma promessa dos ministros, né? Acabou que eles não tiveram força para fazer isso. A verdade é essa, entendeu? Então, é para a gente se preocupar, sim, com esse status de tutela militar, porque, voltando, né, no dia 25, se eu não me engano, eu acho que no dia seguinte, Múcio devolve, então, né, o Ministério da Defesa devolve o decreto, que está prontinho para Lula assinar, com o aval positivo, mas, ao mesmo tempo, ele diz, mas a caserna fica preocupada, né, tem desconforto e tal. Então, ele, na verdade, deu uma senha ali, né? Nem foi uma senha, quase direto, né, o que ele quis dizer, assim, a gente dá o aval, mas não reinstala não, tá? Então, isso é muito, muito preocupante, porque ele é, inclusive, um ministro civil, ele devia estar, bom, né, ao se ver, ele é um ministro civil mais militar do que qualquer coisa, ele é a voz dos militares, né? E assim, gente, as Forças Armadas são um poder burocrático, não é um poder político, tem suas funções estabelecidas pela Constituição, entendeu? Então não compete ao Ministério da Defesa dar aval sequer, não devia nem ser escutado para restabelecer uma comissão que já é uma lei, né? Então, assim, está nesse status. Então, com perdão da palavra, mas é isso aí mesmo, né? A Casa Civil, né, provavelmente está enrolando a gente, está enrolando os familiares. Está enrolando. Então, a gente faz o apelo aqui, sempre aproveitando, né, para fazer esse alerta, esse apelo, quer dizer, vamos jogar de maneira transparente com essa questão, ter respeito pelos familiares dos mortos e desaparecidos. Essa pressão continua, né? Não termina até abrirem a comissão, né, Léo? Esse ano de 2024. Oi? Mais do que isso, a pressão vai continuar até a gente encontrar o último corpo. Se não encontrar, porque é uma possibilidade também, mas o Estado, igual o ministro Silvio também disse no ano passado, o Estado tem a obrigação de procurar, pelo menos. Nem que, né, se conclua que não foi achado, mas tem outras atividades, né, que a
a Comissão Especial sobre Morte faz, que é restituir estado de óbito. Quer dizer, tem uma série de coisas importantes. Então, essa luta não vai parar. Lulão, atenção, Lulão. Vamos reinstalar, por favor, a Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos, Lulão. É isso aí. Querido Léo, obrigado pela sua luta, pelo seu trabalho como artista também, que a gente sabe que é algo muito, enfim, intenso que você produz aí. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou aqui o 11 News. Obrigado pelo carinho, pela presença. Não esqueça do like. Continue com a nossa programação. Eu volto às 17 horas com o Fernando Horta e amanhã eu estou aqui de novo com vocês a partir das 11 da manhã. Léo, super beijo para você, querido. Obrigado. Obrigado, Condão. Obrigado a todos, todas e todos que nos assistiram também. Vamos seguir alegres e combativos, tá, galera?